Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes, interessantes para analisarmos aqui no nosso Portal do José, alguns esclarecimentos também. Mas nessa abertura eu quero fazer um parênteses para registrar algo que eu acho que é muito importante, porque é um fato que ajuda com que nós entendamos melhor coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Quando eu criei esse precioso espaço do Portal do José para conversar com você todos os dias, eu dava aula, tinha uma série de atividades. E quando eu vi os noticiários, os acontecimentos da vida política, econômica, coisas que se relacionavam também com o mundo do direito, eu ficava doido para chegar em sala de aula para conversar com meus alunos. Era uma forma, ao mesmo tempo, de desopilar o meu fígado e também de esclarecer para essas pessoas a realidade que estava acontecendo e muitas coisas ocultas também. Agora, quando eu estou aqui com você e que você compartilha os nossos encontros e que milhares de pessoas tomam conhecimento de alguns fatos, a gente ajuda também com que as pessoas compreendam melhor como é que funciona a máquina do poder, a estrutura jurídica, a máquina econômica. E ontem, quando eu analisei com vocês aqui o fato do presidente Lula ter sancionado uma lei que faz o registro que nós tivemos aqui uma pandemia no nosso país e que nós tivemos assassinos, genocidas, criminosos que atuaram para esse fim, não era difícil cravar aqui que os grandes veículos de comunicação que foram cúmplices por razões econômicas, porque eles tinham ali interesses que o Bolsonaro permanecesse no poder, e revelar as atrocidades desse criminoso faria com que ele pudesse ter o impeachment, e aí isso teria uma ruptura na continuidade da entrega no nosso país, então eles suportaram aqui que esses criminosos fizessem o que fizeram aqui no nosso país. E ontem eu fiz essa previsão com vocês, que os veículos de comunicação simplesmente esconderiam esse fato aqui, né? Vamos relembrar esse trechinho aqui, vamos lá. O presidente Lula, depois de ter feito esse pronunciamento, ele gerou um fato político, que é uma lei concreta. Agora, vocês querem ver o mais absurdo no meio dessa história? Eu quero aqui fazer uma previsão com vocês. Esse fato dificilmente será mencionado nos principais telejornais hoje no Brasil, se bobear até nas páginas das grandes redes. Isso aí vai ganhar uma notinha muito pequenininha, e nos jornais amanhã, jornais impressos, a mesma coisa, e isso fica como um fato de menor importância. Porque isso era para ser pauta logo mais, o que o presidente da República falou. Porque o que ele explicitou ali é o que deve ter de responsabilidade um chefe de Estado quando está gerindo um país. É para isso que servem os governantes. Né? Mas então nós vamos ver, como eu disse para vocês aqui, que dificilmente o Jornal Nacional hoje vai falar alguma coisa sobre essa história, porque eles foram cúmplices, né? Cúmplices macabros, como eu disse para vocês no começo, porque eles tinham ali o Paulo Guedes dentro. Bom, aí falei sobre isso, né? E aí, gente, o que acontece? A gente vai lá no Jornal Nacional, nem uma vírgula. É como se o Brasil não tivesse tido pandemia, ninguém tivesse morrido, ou tivesse sido um fato que aconteceu há 3 séculos atrás. Coisa histórica, enfim. Nada, nada, nada. É como se o presidente da República não existisse. E isso não é feito ao acaso, não, gente. Isso aí tem uma orientação editorial, né? Da forma como se faz a cobertura de acontecimentos aqui no nosso país. Isso é para a gente ver como é importante, eu tenho sempre batido nessa tecla, né? O presidente da República ele ter a sua própria comunicação, ele se comunicar direto com a população, ele fazia suas lives. Porque antigamente, quando só existiam os grandes veículos, o presidente da República ele ficava completamente refém. Ele não tinha como escapar disso. Mas o pessoal que está com o Lula lá parece que não avisa muito o presidente da República que ele tem que fazer esses enfrentamentos. Daí, gente, nós corremos riscos muito sérios. Olha só, se você pegar a capa dos principais jornais hoje, e no conteúdo também, né? Todos eles estão pegando notícias paulatinamente, que são notícias que sempre abordam ou que apontam para desgastar o governo. Vejam só as manchetes principais. Folha de São Paulo. Lucro da Petrobras cai 7% no primeiro trimestre de 2026 e fica em 32,7 bi. Então, quer dizer, Petrobras está dando prejuízo, né? Está caindo, né? Está sendo mal gerida. É isso que fica na linguagem subliminar. O Estado de São Paulo. Alimentos e bem-estar pesarão na eleição, dizem especialistas. O Globo.
crime organizado já vende sinal de internet em 40% das cidades do Rio de Janeiro. E aí vai. São sempre coberturas, como eu disse para vocês, quando os veículos de comunicação eles querem desgastar o governante que está em ação, isso não é só no Brasil, não, isso acontece em outras estruturas também. Eles, quando não podem atacar a honradez do governante, eles começam a pegar questões envolvendo a sociedade. E aí eles jogam holofote naquilo. Eles pegam um posto de saúde, uma questão de transporte, uma questão envolvendo violência urbana, algo que mexa com o emocional da população. E eles vão minando paulatinamente, vão criando um ambiente que você está vivendo num país ingovernável, num país que você não pode transitar, enfim. E eles estão colocando hoje, as matérias, ontem o Jornal Nacional fez muito isso, a questão da violência urbana nas costas do governo federal, quando nós temos a responsabilidade principal dos governos estaduais, que controlam as polícias militares e as polícias civis. A função do governo federal em segurança pública, ela está na macrocriminalidade, envolvendo crimes de fronteiras, de tráficos internacionais, de questões que dizem respeito à federação como um todo. Mas a linguagem subliminar é que o presidente da República ele é o responsável direto pela questão da violência. Então são formas de fazer esse tipo de desgaste, né? Num período de muita desinformação também, de muita loucura. Muita gente comentando essa coisa de gente bebendo detergente, essa coisa infame do bolsonarismo, essa gente que parece que teve o cérebro derretido. Eu só estou torcendo, gente, para que não haja nenhum tipo de imputação, que um raticida, um veneno para rato, e que o proprietário do raticida também tenha apoiado a candidatura do Bolsonaro. Por que vão fazer os bolsonaros? Vão começar a tomar veneno para rato também? Tomar banho de veneno para rato? Bom, quando isso cai no extrato da sociedade, que já tem esse nível de perturbação, a gente até já nem se espanta mais, né? Mas o problema é quando a gente vê negacionismos, vê picaretagem de grandes veículos de comunicação. Vou fazer aqui um pequeno parênteses aqui no nosso papo, só para reforçar o que eu disse, né? O Jornal Globo todinho, gente, eu li de cabo a rabo, mas não falaram absolutamente nada do evento ontem que o presidente Lula assinou. Os outros jornalões também não falaram nada. As manchetes estão... Ontem o Jornal Nacional dedicou um espaço gigantesco para um vírus que estava lá no barco, que saiu da Patagônia, enfim, dando uma cobertura gigantesca, uma coisa que está totalmente controlada, mas eles deram muito mais ênfase a algo que está distante, que está neutralizado, está identificado, do que a hecatombe que aconteceu no nosso país, esse genocídio que aconteceu no nosso país e a responsabilização que eles nunca cobram. Porque quando eles escondem isso também, gente, aí fica todo mundo também meio desobrigado de entrar nessa história, né, senhor Paulo Gonet? Né? Mas nós estamos aqui para lembrar isso tudo. E aí é o seguinte, vamos entrar aqui em outros assuntos, tem muita coisa hoje, né? Oposição articula PEC da anistia após Moraes suspender lei que pode reduzir pena de Bolsonaro. Então, eles estão aqui no desespero, e aí a gente vê, né, a canalice se somando. Essa aqui é aquela juíza morcega que foi expulsa da magistratura por vagabundagem. Está nos Estados Unidos, montou uma empresa lá para tentar legalizar a situação de brasileiro que vai para lá para os Estados Unidos e está dando aqui piti, porque o Moraes ele agiu errado em suspender os efeitos da lei da dosimetria. Mas nada se compara a esse editorial infame do Estado de São Paulo, que é um jornalão de vários grupos econômicos, como eu já mostrei para você. Eles têm 16 empresas, 3 bancos em cima que estão sustentando esse jornal, compraram o jornal, né? E aí eles publicaram o seguinte, você não tem o nome da pessoa, tem o porta-voz das empresas, do conglomerado. O Código de Alexandre, ao suspender seletivamente os efeitos da lei da dosimetria, Moraes avilta Congresso e prova que criou um direito particular para ser o senhor do destino de todos sob sua jurisdição. É um dos editoriais mais infames que eu já li, porque ele é completamente contra o direito, contra a Constituição do nosso país, que é uma coisa absurda. Porque, gente, olha só, ontem eu dei um exemplo para vocês, por que um magistrado ele pode suspender os efeitos de uma lei. E o ministro Alexandre de Moraes, ele fundamenta com vários artigos do ordenamento jurídico, que ele coloca também como fundamento o artigo 493 do Código de Processo Civil, que diz que
Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento que proferir a decisão. Traduzindo em miúdos, vamos imaginar o seguinte: de fato, uma presunção que toda lei que é aprovada pelo Poder Legislativo, ela é legal, ela passou ali, ela tramitou, mas é uma presunção. Mas ela não é uma presunção absoluta que está, uma presunção que afasta o exame se aquilo está dentro da lei ou não. Então imagine o seguinte: o Brasil, o Congresso Nacional poderia aprovar, por exemplo, a adoção da pena de morte? Bom, existe uma cláusula pétrea, ou seja, que é imodificável, que diz que não pode. Mas nada pode dizer que os deputados e senadores, de repente, resolvam fazer uma PEC assim e submetam lá, com algum tipo de penduricalho, a Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado e eles entendam ali que pode, olha, a partir de agora pode ser praticada a pena de morte no Brasil. E aí, enfim, passa por todos os trâmites e a emenda constitucional é aprovada ou a lei é aprovada. E várias pessoas que estão naquela situação, elas estão sujeitas a serem executadas. E aí se entra com uma ação direta de inconstitucionalidade daquilo. O que faz o magistrado com a lei que acabou de ser aprovada? Ele fala assim: executem todas as pessoas e depois vamos ver se é constitucional ou se não é constitucional. Então, é muito claro, é muito fácil de entender isso, porque se a lei foi executada sem se ter essa preocupação, os efeitos do cumprimento daquela norma podem ser irreversíveis. Então, o magistrado, por precaução, por segurança, o que ele faz? Ele suspende o efeito daquela lei até que se questione, até que se resolva a questão da constitucionalidade. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele fez tudo amparado dentro da lei. Agora, eu tenho cravado aqui com vocês que a lei da dosimetria ela vai ser totalmente dinamitada. Mas há quem entenda que pode haver alguma ponderação. Nós não sabemos como o Supremo Tribunal Federal entenderá como um todo sobre esse projeto da dosimetria, a lei da dosimetria. A principal coluna vertebral será o relatório que o ministro Alexandre de Moraes fará. E a gente vai ver o que vai acontecer na sequência, né? Bom, então tem muita coisa, né? Se a gente está fazendo esses recortes aí, a gente vai ter mais possibilidade de aprofundar nesses temas. Em relação a essa história toda, ainda tem mais essa aqui do Bananinha, né? Que está bem bananado. Ontem o Jornal Nacional até falou disso aqui. O Ricardo Salles, ele denunciou aqui aquilo que nós já sabemos, que o Valdemar, enfim, condenado por ladroagem, ele comanda uma série de deputados, né? O Alibaba e os 100, né? Porque tem mais de 100 lá no PL, né? E ele falou coisas como essa aqui, ó. Vai ser ministro dos transportes do... Sim, porque se deu muita ênfase, a briga dele é com o Eduardo Bolsonaro, mas eu quero pegar aqui um outro aspecto que eu achei mais relevante. Flávio, e aí o Eduardo vira senador. Deixa eu contar uma história para você. Quando o Tarcísio trabalhava com a Dilma... Só um pequeno detalhe, tá? Ele denuncia aqui que a estratégia do Bananinha é sair como suplente de um senador, ou seja, alugar o mandato do senador que estaria na frente. Esse senador seria eleito, portanto, e assumiria uma pasta, um cargo, e o Dudu Bananinha brotaria como senador, né? Só que ele vai ser condenado e será ficha suja. Ele não pode ser suplente, ele jamais poderá exercer algum mandato com essa condenação, pelo menos com os efeitos da sua inelegibilidade que acontecerão, né? Mas vamos lá. Com a Dilma, portanto, quem me fala do Alckmin, Tarcísio trabalhava com a Dilma. Ele entrou no DENIT para fazer uma faxina na corrupção. Quem fazia a corrupção do DENIT no Ministério dos Transportes? O PL do senhor Valdemar. A turma do Valdemar é que roubava no PL, no Ministério dos Transportes e no DENIT. O Tarcísio foi lá e, pumba, fez uma limpa. Tanto que foram vários presos, né? Põe aí no Google, Alfredo Nascimento, não sei o quê, Ministério dos Transportes, Valdemar, Escambau, você pega os escândalos todos do Ministério dos Transportes e no DENIT. Tarcísio foi lá e fez uma limpa. Quando ele vem para ser candidato em 22 aqui em São Paulo, ele fala, no PL eu não vou me filiar, porque eu conheço essa turma, eu sei o que eles faziam no Ministério... Ou seja, só ladrão, né? Aí vale a pena te lembrar aqui que dizia o Dudu Bananinha. Vamos lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês
vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte em Bolsonaro? Aonde é que está o Dudu Bananinha hoje? Filiado ao PL. O PL comandado por um ex-ladrão, o chefe do Centrão. Então daí vocês vão vendo como é que essa gente é de caráter, né? Gente, olha, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, tem um abaixo-assinado no primeiro comentário aqui para reforçar a nossa luta, enfim, está crescendo o nosso abaixo-assinado. E sexta-feira que vem eu vou fazer uma live, a gente vai começar a refazer lives aqui no nosso portal, sexta-feira às 10 horas da manhã com convidados sempre muito especiais, tá legal? Garanto que vocês vão curtir, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos desopilar os nossos fígados e vamos reeleger Lula, porque isso é um grande antídoto aí para essa coisa toda que a gente está vendo no Brasil, né? Um grande abraço, tchau.